É um movimento que busca espalhar essa psicologia para os quatro cantos do mundo. Quem sabe até lá para Marte, com Elon Musk. Mas é isso, é disseminar. Então, o que é psicologia? Psicologia é essa ciência incrível. Cuida da alma, das emoções, da mente. E não pode ser restrito, né? Então, Psicologia Sem Fronteiras é um movimento que busca levar essa psicologia para todos os lados. Bem-vindos ao programa Diálogos. E esse é um programa especialíssimo, programa de estreia, e nós estamos aqui com a presença do querido psicólogo Bruno Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Feliz 2021. E é interessante que a internet as pessoas vão assistir ao longo das décadas, dos anos, mas o vídeo está sendo gravado aqui na primeira semana de 2021. É isso aí. Bruno, nós já vamos começar aqui hoje conversando sobre os bastidores, sobre a sua vida, como que foi o seu desenvolvimento. Eu e o público, nós queremos saber quais são as suas influências. Vamos saber de tudo hoje, hein? Eu gostaria de começar perguntando para você como que foi a vida do Bruninho, né? O Bruninho, como que foi se desenvolvendo, como foi a infância do Bruno Rodrigues. Uma pergunta de um psicanalista, olha só, gente. Tanta coisa para falar sobre isso, mas vamos lá. Eu tenho uma irmã mais nova, eu sou 84, a minha irmã é 87. Minha mãe, ela me teve muito jovem, minha mãe. Ela me teve aos 17 anos. Ela tinha 17, meu pai tinha 19. Meu pai sempre foi pedreiro, não terminou de estudar, embora fosse uma muito inteligente. E minha mãe parou de estudar depois da gravidez e ela voltaria a estudar. Ela fez, inclusive, magistério. Ela fez o que é hoje ensino médio, magistério, quando eu estava na primeira série. Então, e era na mesma escola, foi até interessante. Eu fiz a primeira, segunda, terceira série e ela fez o primeiro, segundo, terceiro colegial na época e tinha o quarto ano que era o magistério. Então, lá na escola eu tinha minha mãe por perto. Algumas pessoas diziam que ela me protegia. E, de fato, às vezes os meninos queriam me bater e minha mãe estava ali perto. Depois que ela foi embora, acabou aquela mamata. Paulo, eu sempre fui um menino muito inteligente. Eu era um dos melhores alunos da sala, uma facilidade muito grande de memorização, isso eu tenho até hoje. E a minha mãe ficou surpresa quando a professora pediu para decorar a tabuada, depois as capitais do Brasil. Em uma tarde eu parei assim, decorei todas as capitais, para mim era normal. E uma coisa que eu sempre falava para minha mãe, Paulo, é que eu ia ser uma pessoa diferente. E, teoricamente, talvez muitas crianças falem isso, ou muitos adolescentes, mas quando eu fui aprendendo ali sobre desigualdades, entre outras coisas, eu falava: não, mãe, não vai ser assim. Eu vou crescer diferente. Ela, filho, você fala isso, mas quando vem para o mundo real, a gente acaba fazendo tudo igual aos outros. E hoje ela fala, né, que de fato eu consegui e eu tento fazer muita coisa diferente. E eu ficava revoltado. Eu lembro uma vez estudando reforma agrária, sem tetos, enfim, pobreza, algumas coisas assim não faziam muito sentido. Eu tive uma família muito boa, embora nós éramos uma família pobre, nós não tínhamos condições. A minha mãe, quando eu era criança, antes dela voltar a estudar, ela trabalhava em trabalhos muito simples, ganhava salário mínimo. E eu lembro que eu sempre pedia para ela me dar um bonequinho. Eu gostava dos bonequinhos desde aquela época, de super-heróis. E ela inventou uma história para mim que eu acreditei a infância inteira. Ela falou que tinha um lugar que você comprava um saco com todos os super-heróis juntos. E todo dia que ela chegava do trabalho à noite, eu ia na bolsa dela ver se tinha esse saco. Não existia esse saco. Mas o saco de super-heróis eu esperei por muito tempo. Isso era engraçado. Hoje eu sei que ela não tinha dinheiro. E ela chegava, eu ficava com a minha avó, minha irmã pequena, e ela chegava e eu ia lá para a bolsa dela. Então, eu fui criado pela minha avó, porque minha mãe tinha que trabalhar. Meu pai, pedreiro, também trabalhava muito à noite, a gente estava em casa. E um pai alcoólatra, um pai que bebia muito. Então, eu não bebo, álcool eu não bebo. Nunca tive vontade, eu sou aquele cara que cresceu querendo ser o diferente, né? Do que eu via meu pai fazendo. Então, eu fui até pro extremo. Cerveja, não gosto, nunca tive vontade.
Posso tomar um champanhe, talvez, no ano novo, mas não tenho um prazer. Porque eu via o meu pai enchendo a cara, chegando bêbado, cheguei a ver meu pai batendo na minha mãe. Então, são influências. Você falou de influências, essas eram algumas influências. Por outro lado, eu tinha os irmãos da minha mãe, meus tios, sempre muito estudiosos, meus tios muito estudiosos. Eu tinha então essas duas referências. Um pai trabalhador pra caramba, mas alcoólatra, né, que bebia muito. Tinha os amigos do bar. E é engraçado que eu frequentei muito bar, porque meu pai se separou da minha mãe aos 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade, eles se separaram. Ele chegou a agredir minha mãe e tal, terminaram. E aí, eu ia visitar meu pai uma vez por semana. E onde meu pai estava? Não era na casa dele, era no bar. Uma vez por semana, eu passava uma tarde no bar. E eu fui crescendo, dos 10, 11, 12, 13, 15, 16, e é incrível como que o pessoal oferece bebida. Você pode não ter dinheiro, alguém vai te dar uma bebida. Os amigos do bar, uma cerveja, um vinho, cara, eles vão te dar, e não vão nem cobrar depois, é incrível isso. E eu fui crescendo, eles queriam me oferecer bebida, né? E eu não queria, e aí tinha umas brincadeiras. Mas você já tá grande, aí 16, 17, dá leite então pro menino. Mal eles imaginavam que eu adorava todinho na época. Era a minha bebida preferida até o ano de 2016. Eu adorava leite. Aí eu parei de beber. Mas eu adorava. E eu via essas brincadeiras. Eu tinha cabeça boa. Se eu não tivesse, não, eu não sou criança, não. Eu sou homem, me dá bebida aí. Nesse sentido, eu tinha até uma cabeça boa. E eu ficava ali observando. Ok, de vez em quando eu jogava uma sinuca ali com meu pai, conversa não tinha, e era ali, parado, meu pai bebendo, ouvia cada história. Esse era um lado. Do outro lado, meus tios muito trabalhador, minha mãe muito trabalhadora. E eu fui crescendo assim, junto ali da minha irmã, tirando boas notas, querendo agradar as pessoas. O Bruninho queria agradar muitas pessoas. Isso era uma vertente bem forte. Isso. É bem interessante isso, porque você foi contando, eu me lembrei, por exemplo, do padre Fábio de Mello. Ele conta essa história de que o pai era um pedreiro e era alcoólatra também, e que às vezes ele buscava o pai dele e que ele cuidava do pai dele, né? Eu sei que você depois cuidou do seu pai, né? E é Zé, interessante porque tem nessa história toda uma história de um construtor. Seu pai era um construtor e a sua mãe, ela te estimulou, quer dizer, não só estimulou, mas ela te guardou nos primeiros anos, né, na escola. Eu fiquei pensando que, de alguma forma, ela te iniciou, né, porque a presença da mãe é muito importante. E é muito interessante isso. Você foi contando essa história, que foi já tendo um olhar diferente, né? Já tendo um olhar diferente, e aí você começa a entrar na adolescência. E como que é a questão do ir trabalhar, né? Como que foi as descobertas, né? Você disse que gostava de estudar, quais as matérias que te chamavam a atenção e como você começou a se encaminhar, digamos, daí para o mercado de trabalho. tenho dois tios, irmãos da minha mãe. Um deles é computador, o outro hoje é engenheiro eletrônico. Na época era técnico eletrônico. Eu cresci falando para todo mundo que eu ia ser técnico eletrônico. Eu cresci falando isso. Eu via o meu tio consertando tudo e eu achava que eu queria. Depois, quando eu fiz faculdade de psicologia, uma das coisas que eu aprendi é quando você tem certeza de mais de uma profissão, isso não é bom. E faz sentido, porque eu nunca tive dúvidas, eu tinha certeza. Mas era uma péssima certeza, que não foi colocada à prova, eu não tive outros estímulos. E eu tinha certeza, eu ia ser técnico eletrônico. Tive a chance de fazer um ensino médio técnico. Era uma escola aqui em Barueri chamada ITB, muito boa. Na época tinha um vestibular muito concorrido. Eu estudei muito, era até o oitavo ano, né? Hoje é o nono ano. Daí do oitavo para o primeiro ano do ensino médio, eu passei em 11º para entrar nessa escola. E aí eu entrei no ITB. Curiosidade, a Mabel, minha namorada, minha futura esposa, ela também estudou no ITB 2 anos na minha frente. Provavelmente a gente se cruzava na mesma escola. Eu não a conheci no ITB, eu só conheci anos depois.
Ela já estava no terceiro ano, eu estava no primeiro. Ela é 2 anos mais velha que eu, embora não pareça. Ela é 8'2", eu sou 8'4". E aí, Paulo, eu passei nessa escola, comecei a fazer ensino médio técnico em eletrônica, e ali eu comecei a me esforçar muito. Tem esse mesmo tio engenheiro. Para ir nessa escola, eu tinha que pegar um trem todos os dias. Eu tinha que pegar um ônibus e um trem. E eu não tinha condições, minha mãe não tinha. Então, esse tio, ele bancou. É uma coisa que eu vou ser grata para sempre. Ele não tinha nenhum compromisso. Ele foi uma figura paterna para mim. E é o irmão caçula da minha mãe. Ele pegou e bancou mensalmente. Ele pagava, eu pegava o transporte escolar, o passagem escolar, e enfim, ia para lá. Fui muito grato. Então, eu me dedicava muito. Eu fui um bom aluno também do ensino médio, mas ali adolescência, né? Eu estava estudando, só que daí veio o primeiro beijo na boca, vem outras experiências que você quer ter. Ah, interessante dessa escola, na outra escola, eu era um nerd. O nerd só apanha, fica para trás. Essa escola que eu passei é uma escola que só tinha nerd. Então, eu era um dos caras mais descolados lá. Isso foi muito interessante. Os outros eram tão mais nerd que eu virei um cara descolado. Eu jogava bem futebol. E no meio de um monte de cara que não sabe jogar, eu era rei. Nossa, eu era rei. E como foi bom? Eu fui do time da escola. E no primeiro jogo do time da escola, com o time da periferia, a gente perdeu de 7-0, claro. Mas eu era do time da escola, eu posso falar que eu fui. Eu joguei muito futebol, beijei na boca algumas menininhas, mas tinha dificuldade para chegar nas menininhas. E na parte de emprego era certeza de ser técnico eletrônico. E aí eu terminei a escola, já estava lá com 18 anos, procurando estágio e não conseguia. É angustiante demais quando você termina o ensino médio e não sabe o que vai ser da sua vida. Eu terminei, me despedi dos colegas, começou ali o ano seguinte, procurei estágio por 5 meses e eu não consegui, Paulo. Por nada eu consegui um estágio. E aí começou a pesar em casa, né? O marmanjão, 18 anos, tá ali sem trabalhar. Alguém falou para minha mãe que tinha uma vaga de emprego numa loja que vendia sapatos. E aí o primeiro momento era o meu orgulho, né? Imagina, eu fiz o ITB, e tinha uma camisa bonita, o ITB era tipo uma farda. Os meus amigos da escola passada não passaram no ITB. Eu pensava assim, imagina eles verem que eu fiz ITB e estou numa loja de sapato. Não que seja algo para desmerecer, mas eu pensei isso na época. Só que eu fui, e eu trabalhei ali por alguns meses na loja de sapato. E foi uma grande experiência, Paulo. Foi uma grande experiência. Até para aprender a humildade de clientes reclamar, de ver todo tipo de pé limpo, pé sujo, e você ali em toda atenção, e buscar coisas no estoque, sabe aquela coisa de limpar a loja, de lavar banheiro. Foi tendo uma experiência ali muito interessante. E depois, um dia, por acaso, eu não acredito no acaso, né? Mas um daqueles trocentos currículos que eu tinha mandado, me chamaram para um estágio numa empresa, eu com 18 anos, e eu fui fazer estágio numa empresa de cabos elétricos, e aí eu trabalhei por 3 anos nessa empresa. 3 anos que eu trabalhei como técnico eletrônico no controle de qualidade. 3 anos que eu fui muito infeliz profissionalmente. Era gostoso o trabalho porque eu fiz muitas amizades. Só que eu era infeliz consertando as coisas, testando. E eu fui percebendo aos poucos, gente, eu não quero viver disso. Eu não quero viver numa sala fechada consertando coisas. Depois eu pensaria que eu queria consertar pessoas. Como assim, né? Como se pudessem ser consertadas. Mas só fazer uma analogia. E foi muito angustiante. E essa empresa, Paulo, eles pagavam a faculdade dos jovens. Eu teria a chance de ter a faculdade de engenharia pago pela empresa. Imagina a angústia. Então, 18 anos. Quando que eu conheci a psicologia? Eu conheci a psicologia apenas aos 20 anos. Até antes disso, eu ouvia falar, mas não sabia nada de psicologia. Quando eu tinha 16 anos, uma curiosidade. Eu estava com um problema na boca, parecia um cisto na minha boca, e fui na casa de um amigo, lá da escola do ITB. A mãe dele tinha uma vizinha aqui benzedeira. Não sei se aí tem benzedeira. Sabe aquelas benzedeiras? Você vai, ela pega umas folhinhas da árvore, faz um... E ela fui na casa dela, meio estranho, né? Uma senhora, ela pegou lá umas folhinhas, fez umas rezas, benzeu, e ela olhou para mim e falou assim, meu filho, eu tô vendo seu anjo da guarda. Deu, é? E eu bem cético.
É, seu anjo da guarda está me mostrando que o seu caminho é na psicologia. Daí eu pensei assim, Paulo, ai, como que essas coisas é mentira? Se fosse verdade, ela tá vendo que eu vou ser engenheiro. Ah, e eu assim, ai, como que ela é iludida. E eu dei uma risada assim, e ela falou, você não acredita, né? Eu falei, ah, não acredito. E ela sorriu para mim como se fosse assim, aguarde. Que coisa incrível, que coisa incrível. Imagina, se você seguir esse caminho da psicologia, você vai ser muito, enfim. E aí os anos passaram, aos 20 anos eu conheci a psicologia no Instituto Evoluir, lá no Tatuapé, fui assistir uma palestra e me encantei. E fiquei olhando aquele instituto, tinham vários psicólogos, é um instituto incrível no Tatuapé. Eu fiquei pensando no senso comum, peraí, eles ficam ali 1 hora com o paciente e eles ganham para ficar conversando? Bem senso comum, né? Eu quero isso, eu gosto de conversar, eu quero isso. E aí começou a descobrir a psicologia, Paulo. Que bacana. Aliás, um adendo aqui, eu era ali da Vila Diva, Vila Formosa, né? Então, eu era, eu morei ali, né? Na minha É, não infância, sabia, perto do não Tatuapé. sabia. É, Que eu legal, nasci em São Paulo, né? E vim para Catanduva com 10 anos de idade. não E sabia, que legal. exatamente. Muito bacana. E, bom, outro detalhe também, você falou de consertar vidas, né? Meu pai é encadernador, ele restaura livros. E aí eu também faço essa analogia que eu então vim restaurar almas, né? Restaurar pessoas, né? Bom, agora você falou algo que é muito interessante aqui e eu queria saber um pouco da questão religiosa, né? Porque a gente começa a se desenvolver, a adolescência é um caminho de descoberta, e aí tem algumas frustrações no nosso caminho, e, e aí tem a religião também, né? E quando a gente vai para a psicologia, às vezes também tem esse. Eu não sei se hoje tem como tinha esse papo de ciência versus religião, não sei como isso é hoje, mas Ah, acho que tem. como que era e como que é o Bruno no aspecto religioso. Legal. Aliás, é interessante essa pergunta sua da psicologia. Eu vi recentemente, foi uma live, inclusive, do Rossandro com o Dr. Alexander Almeida Moreira, psiquiatra que eu mais admiro. E ele comentava de um estudo, de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, com psicólogos, analisados psicólogos, como que eles lidavam com as questões emocionais ligadas à religiosidade dos seus pacientes. Cada vez mais é recomendado que a gente veja com toda a importância possível, porque isso é importante para as pessoas, seja qual for a crença dela. E foi muito triste o resultado da pesquisa, mostrou o seguinte: quanto maior o estágio de estudos do profissional de psicologia, aqueles que tinham doutorado, pós-doutorado, menos eles levavam em consideração os aspectos religiosos das pessoas. Isso era muito triste. Olha como que é enviesado. Então, os doutores, pós-doutores eram os que menos se importavam, quando eram os que tinham que ter um arcabouço ali mais se importar, assim, com essas questões. Eu venho de família católica, muito católica, minha família, de ver a minha avó ali orando, de ter santinhos pela casa. A garagem da minha casa tinha uma imagem da Nossa Senhora de Aparecida. E eu lembro que quando ia chover, eu morava no bairro que inundava. E aí, nossa, até umas coisas que a gente lembra, né? Eu ia lá e orava. Eu ia lá sozinho lá na minha garagem e orava, pedia para Nossa Senhora não deixar inundar a minha casa. Teve uma vez, Paulo, que eu fui sair para orar, já estava chovendo muito forte, e minha mãe me pegou pelo braço. Onde você está indo? Eu vou lá rezar. Reza daqui mesmo, não vai lá não, tá chovendo muito. Nesse dia inundou. Sabe? Pode ser acaso, Sim. pode não ser. Mas é muito interessante. E nesse dia inundou. E, nossa senhora, enfim. E eu rezava muito. Cresci católico, fiz primeira comunhão, tomava hóstias, né, etc. Aos 16 anos, eu me tornei espírita. Eu comecei a frequentar grupo de jovens. E foi até interessante. A minha mãe começou a ir num centro espírita e eu tinha todo o preconceito.
E preconceito é uma coisa interessante, né? Assim como tem pessoas com preconceito da psicologia, é coisa de louco, o psicólogo tem preconceito com marketing, e eu não sabia nada de espiritismo, eu tinha um preconceito. Sei lá se a gente... O que vem, né? Ouve falar, não, isso é coisa ruim, não sei o quê. E a minha mãe ia lá nesse centro espírita, e eu, muito católico, ia proteger ela. Eu falava, mãe, para com isso, não vai lá não, não vai lá não. E um dia eu fui para desmascarar minha mãe, desmascarar as pessoas, e eu vi que eles ajudavam muita gente, muita doação. Na hora de ir embora eu perguntei, mãe, mas onde que você paga? Não, filho, a gente não paga nada aqui não. E não entrava na minha cabeça, como assim não paga? E eu comecei a ler ali as obras, e basicamente a doutrina espírita tenta reviver o evangelho do Cristo, prega muito a importância de se desprender, de fazer caridade, fazer amor. E ali eu comecei a frequentar um grupo de jovens espíritas. E na minha formação foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Naquele momento principalmente, porque evitou eu fazer muita coisa errada. Não sei se eu viria fazer, mas ter ali, né, princípios para te nortear. Por exemplo, aos 16 anos mesmo, o grupo de jovens, todos os sábados nós íamos para Cracolândia, lá em São Paulo, de madrugada, entregar marmitex. Os jovens já faziam isso e eu pedia para minha mãe, mãe, deixa eu ir. Ela, não, filho, você não vai. Imagina que você vai lá. Mas vai adulto junto, mãe. Não, você não vai. Até que eu insisti muito e um dia minha mãe deixou eu ir. Era um trabalho lindo. A tarde inteira, algumas senhoras faziam comida. À noite, chegavam jovens para fazer as marmitex de fato. E um grupo saía para ir para São Paulo. Era lindo. Dava umas 10 horas da noite, umas 11 horas, a gente fazia oração, pegava o evangelho, abria, lia um pedaço. E íamos para lá falando assim, olha, nós vamos levar marmitex, mas o que nós vamos levar é principalmente amor para essas pessoas. A primeira vez foi a mais marcante, porque perante eles, eu vinha de uma vida incrível, num paraíso. Nessa primeira vez, Cracolândia, Praça da República, eu não sei se quem está assistindo aqui conhece, são áreas bem complicadas de São Paulo, e à noite, por que nós vamos de madrugada? Durante o dia você não acha os moradores de rua. Talvez hoje, Cracolândia, mas fora isso, difícil. À noite eles paravam para dormir. Eles dormiam onde? Caixas de papelão. Foi a minha primeira surpresa. Eles dormiam em caixas de papelão. E nesse dia começou a chover. E teve uma cena que eu nunca esqueci. A água da chuva passando no pé de um deles e o cara conseguindo dormir. Eu cheguei em casa umas 5 da manhã, tomei meu banho quente, fiquei um tempão acordado olhando para o teto e agradecendo a Deus pelo teto. Eu, ali adolescente, nunca tinha agradecido pelo teto. Mas essa experiência na rua, de ver esses moradores entregando a quentinha, meu irmão quer quentinha, e a gente viu de tudo. Teve morador de rua que pegava a quentinha, carne moída de novo, e jogava fora. Tem uma cena que tinham 4 crianças ali, sentadinhas, e a primeira pegou e cheirou cola. Eu nunca tinha visto essa cena, né? E a gente chegou ali e as outras 3 crianças viram que era comida. É comida, é comida, é comida. E soltou a droga. E pegou as marmitex, nossa, e começou a comer. E aquele menino que cheirou cola, ele ficou brisando. E as crianças falaram assim, tinha uma mulher com a gente, tia, a gente cheira para passar fome. Olha isso, Paulo. A gente cheira para passar fome. E agora que a comida chegou, não quero cheirar isso. Meu Deus. É um mundo que a gente não conhece. É um mundo muito triste. Mas essa parte assim, da caridade sempre me encantou. Então, e o Espiritismo busca respeitar muito todas as outras religiões. Basicamente é o amor, né? Eu acredito no amor. Basicamente, a minha religião é Jesus. Eu acredito muito nos ensinamentos do mestre e tem tudo a ver com a psicologia, né? Essa transformação, essa iluminação, né? Escolhi uma ótima profissão. E aí, como foi a escolha, então, da psicologia? Pois é, eu fui nesse Instituto Evoluir, era o ano de 2004. Eu tinha 20 anos, eu fiz 20 anos em 2004, então eu tinha até menos. Conheci em janeiro esse instituto, fica na rua Fernandes Pinheiros, lá no Tatuapé. A Delmar cuida desse instituto maravilhosamente. O Fred era psicólogo lá, ainda recém-formado, ele ainda era estudante e trabalhava lá de estágio. E aí eu comecei a fazer um curso, eles tinham um curso de introdução à psicologia integral. Qualquer um podia fazer. E eu comecei a fazer esse curso. Eu não tinha dinheiro. Eu conversei com a Delmar Franco, a dona do instituto, ela me deu uma bolsa.
Então eu tinha que pagar para ir até lá. Eu não tinha dinheiro sobrando, né, para pagar o que o pessoal pagava. Na época, R$ 200 era muito dinheiro. Em 2004, R$ 200. E eu, sei lá, ganhava uns R$ 400, R$ 500. Demorei muito para ganhar R$ 1.000. Eu lembro que lá na fábrica a gente falava, um dia a gente vai ganhar R$ 1.000 por mês. Meu Deus, era o máximo querer ganhar R$ 1.000. E eu comecei a fazer esse curso de introdução à psicologia, psicologia integral. E eles apresentaram cada linha teórica. E aí falaram da psicanálise, do Freud um dia, outro dia falaram só do Jung, outro dia falaram do Skinner, do Rogers, a Sajoli. Nossa, foi incrível. E eu chegava às vezes mais cedo, passava na livraria Saraiva, que tinha no shopping ali do metrô Tatuapé, e comprava biografias. Tem livro até hoje aqui do Jung que eu comprei naquela época. E por acaso, eu me identifiquei mais com Jung desde aquela época. Eu entrei na faculdade doido para ver Jung e não tive nenhuma aula de Jung na faculdade. Mas aí, paciência. Um dia eu farei minha especialização, ainda não fiz até hoje. Mas eu fiquei encantado com essa psicologia, comecei a fazer terapia. Nesse curso que eu fazia, eu não tinha visto o Fred ainda, 2004. Eu vi o Fred só em 2007. Mas todo mundo falava do Fred. Era o garoto prodígio. Eu tinha 20, o Fred devia ter uns 22. O Fred que fazia os slides, eu só ouvia falar bem desse Fred. É engraçado como nossos caminhos se cruzam. E eu fazia terapia, mas em grupo, porque eu não tinha dinheiro para fazer terapia individual. E eles tinham um grupo maravilhoso de terapia. Eram 30 pessoas, a terapeuta, a coterapeuta. Cada dia eram umas 3 pessoas que eram trabalhadas. Depois, outro dia, eram mais 3. Só que a lógica é que o grupo todo é trabalhado. E, de fato, eu vi coisas incríveis ali, Paulo, que dariam conversas maravilhosas. E eu me encantei pela psicologia. No final do ano, eu prestei vestibular, foi escola particular, não foi público, foi Unip, e passei. E aí eu comecei a fazer faculdade em 2005. Comecei a fazer faculdade. E aí foi muito difícil conciliar, mas eu consegui. Eu trabalhava o dia inteiro nessa fábrica, chão de fábrica, e à noite faculdade. Eu era tão disciplinado naquele primeiro ano que eu chegava à meia-noite em casa e da meia-noite à 1 da manhã eu revisava toda a matéria. No primeiro ano de psicologia, eu tirava 10, 9,5, 10, 9,5. Depois foi caindo as notas nos outros anos. Eu me decepcionei muito com a faculdade, Paulo, muito, em que sentido? Eu queria mais, mas aquela coisa do professor terminou a aula, ele entregou o conteúdo, ele para. Cara, que raiva! Eu entrei na faculdade, Paulo, daquele jeito do cara que entra na final da Copa do Mundo, na final da Champions League. Meu Deus! E não, e o pessoal dava matéria, eu queria mais. E aí, quando eu percebi, Paulo, que eu não precisava me esforçar daquele jeito, aí eu abri mão. E foi ruim, foi triste isso. Tem matérias, por exemplo, não gosto de comportamental até hoje. Eu acho que eu assisti 2 aulas de comportamental e passei. As minhas amigas ficavam doidas. Eu lia ali e passava, mas não tinha vontade. Quando teve um dia que o professor da comportamental era um cara bonitão, gostosinho, tal, as meninas ficavam doidas por ele. O professor escrevendo na lousa, tinha que aguentar aquilo. E aí, teve um dia que perguntaram, ele era muito seco. Professor, você não acredita em sentimentos? Não, tudo é comportamento. Mas o que é amor, professor? Um repertório de comportamento. Quando seu marido te dá uma flor, seu marido te dá um abraço. Para com isso. Aí foi muito gostoso. Sinto saudades da faculdade de psicologia, sinto saudades. E como foi a transição, como foi a graduação, né? O fechamento da graduação e ir para, mais uma vez, ir para o mercado de trabalho agora, graduado em psicologia? Cara, tem um detalhe que acabei não contando porque não entramos no assunto. Mas eu me casei aos 18 anos. Olha Eu só. me casei aos 18 anos e me separei aos 25. Primeiro casamento. É estranho falar em primeiro casamento. Sim. Enfim. Então, eu era um homem casado. E aí fica mais difícil ainda do dinheiro sobrar. Eu tinha que pagar a casa e pagar a faculdade. E eu acabei saindo daquele emprego eu fiquei 1 ano ainda na fábrica, 2005 inteiro. Mas antes disso, eles fizeram a proposta para mim, antes de fazer a faculdade de psicologia. Sim. Bruno, nós vamos pagar a faculdade de engenharia para você.
E aí, Paulo, sabe o que eu fiz? Eu fui pedir conselho para as 3 pessoas mais sábias que eu conhecia na época. Uma tinha mais de 60 anos, outros tinham 50 e poucos, as pessoas mais sábias que eu conhecia. Perguntei, o que vocês acham? Eu estou doido para fazer psicologia, mas a empresa quer pagar a engenharia. Os 3 deram a mesma resposta. Eles falaram assim, Bruno, eu sempre falo para seguirem os seus sonhos, mas dentro do que você está me falando, faz engenharia. Psicologia, vai ser muito difícil ganhar dinheiro. Faz depois como hobby, psicologia. Os 3 falaram a mesma coisa. E aí, agora? Todos falaram para eu fazer engenharia. Mas, Paulo, eu chorava nos livros quando eu tentava estudar algo de engenharia. Você não lembrou da benzedeira, não? Não lembrei. Eu vinha lembrar anos depois. Não lembrei, cara. Mas, não, e aí eu não posso fazer engenharia. Não sentia. O corpo fala, né, cara? Meu Deus, meu corpo falava, eu não vou ser feliz. E contra tudo e contra todos, eu lembro que eu ganhava, sei lá, uns R$ 700, a faculdade custava 500. E eu já era um homem de família, minha esposa, ela tinha já filhos, então foi muito difícil, foi muito difícil. E aí eu comecei a engordar, nessa época eu comecei a engordar. Adolescência, corpo atlético, alguns amigos até falam, Bruno, você era atleta. E aí, durante a graduação, eu engordei cerca de 10 quilos por ano. Você não percebe porque acaba sendo 1 quilo por mês. 1 quilo por mês, não percebe 1 quilo por mês. Por quê? Dormindo pouco, se alimentando mal, tinha que comer à noite na escola, não tinha como eu sair do trabalho. Enfim, posso arrumar vários motivos, né? Não servem desculpas, vários motivos. 1 quilo por mês você não percebe muito, ao longo prazo você percebe. E aí o pessoal da fábrica zoou comigo. Vai fazer psicologia? Eu fui embora de lá, arrumei um outro emprego de auxiliar administrativo, beleza. E aí fiz a graduação em psicologia, me formei, só que também foi muito difícil. No último ano de psicologia foi o ano mais difícil, 2009. Eu me separei nesse ano, na metade do ano, mas antes de vir o divórcio, o meu pai se acidentou. O meu pai continuou sendo pedreiro a vida inteira, um mestre de obras incrível, e ele tinha diabetes, bebia muito, e um dia voltando para casa ele tropeçou, deu fratura exposta, ficou 3 meses internado no hospital e teve que amputar a perna, porque não cicatrizava por causa da diabetes. Isso em março, e aí as minhas notas despencaram na faculdade, tinha que fazer TCC, enfim, daí tem um casamento que vai acabar. Foi um ano incrível, assim, incrível, um ano muito complicado, de muitos aprendizados. E ali, sim, comecei a cuidar do meu pai, daí ele vai para volta para casa, e demorou muito para conseguir uma prótese. A ACD dá de graça, né? Convênio com o SUS, faz um trabalho incrível a ACD, tanto que em 2020 eu fiz lá o grupo de estudos dos Segredos da Mente Milionária, e uma das condições de participar desse grupo de estudos era fazer uma doação para a ACD. Era uma forma de retribuir essa minha gratidão, e eu sei que eu farei algumas coisas ainda na vida. Mas aí foi muito difícil, consegui me formar. Me formei em 2009, 17 de dezembro foi o meu TCC, e aí eu só peguei o CRP mesmo na formatura em 13 de março de 2010. 13 de março de 2010. Era um sábado, e aí teve a formatura. Ninguém foi na minha formatura, Paulo, ninguém foi na minha formatura. Eu fui orador da turma, a turma me escolheu, né, para ser orador. Falei lá um negócio muito bonito da psicologia, tal. Daí me deram uma rosa. Bruno, entrega agora para alguém da sua família. E não tinha ninguém da minha família sentado. E aí eu fui andando, procurando assim o que eu faço. Todo mundo me olhando. E aí tinha um colega lá da escola que ele não fez a formatura com a Beca. O Ronaldo. Era o melhor aluno da turma. Ele tinha 60 e poucos anos, já estava com a vida feita. O cara inteligentíssimo e fez por prazer psicologia. E aí eu entreguei a rosa para ele. Curiosidade. 2010. Eu ainda trabalhava como auxiliar administrativo, não sabia como começar na psicologia, levei um ano para tomar coragem, e aí em fevereiro de 2011, um ano depois, pedi demissão para viver da psicologia. Não sabia como viver, mas a gente não pensa nisso, né? Na época, eu simplesmente achei que eu era pedir demissão e trabalhar com psicologia. Mas como? E eu pedi demissão, né?
e eu ia ter um seguro-desemprego por 5 meses, e eu tive, na época era R$ 1.000 por mês o seguro-desemprego, eu ganhava R$ 2.000 já de salário nesse emprego, parei de ter os R$ 2.000, na época eu já morava sozinho no apartamento. Resumindo, passou 5 meses, eu tinha 3 pacientes apenas, e de novo, foi tudo muito difícil, muito, muito difícil. Eu sei que chegou uma hora que eu tive que voltar a morar com a minha mãe, e é complicado, porque você já tinha casado, já morava numa casa, separou, foi morar sozinho, tinha grana para pagar o aluguel, mas você se separou e, nossa, entrou umas abelhas aqui dentro de casa, não sei como, mas enfim. E aí me separei, já me perdi, as abelhas me desconcentraram. Não importa, não. Pior que eu tô com dó dela, ela vai entrar na lâmpada. Se ela chegar aqui perto, eu vou sair correndo. Aí vai ser Tá. muito engraçado. Mas aí Vamos lá. foi um ano muito difícil. Mas aí eu comecei a atender. Eu me perdi, mas você me ajuda Você disse agora que aí. teve que voltou para casa da mãe, tinha se separado, tinha 3 pacientes, foi uma retomada, né? Foi uma época difícil novamente. Ah, você tá me ajudando. Achei que você ia perguntar alguma coisa. Eu tô te ajudando a relembrar. Vai ficar legal no vídeo, Vai, assim, olhando da tá abelha. Não ótimo. corta, não. Só se eu tiver que sair correndo aqui, daí você corta, porque vai ficar Tá. muito engraçado. A Belinha, vamos conversar, Belinha. É só amigo, tá, Belinha? Só amigo. Então vamos lá. Me concentrar aqui. E aí, Paulo, tinha meus 3 pacientes, não sabia divulgar. Lá no Instituto Evoluir, eu voltei nesse instituto nessa mesma época, mas para fazer um trabalho social. Eles faziam um trabalho social, e meu sonho era ser contratado por eles. Que bom que eu não fui, porque se eu tivesse sido, eu não ia ter feito o que eu fiz. Mas meu sonho era trabalhar lá. Lá que eu conheci a Thaís Pimenta. Olha que Olha interessante. Foi aqui. nessa época. Nessa época eu fiz. Não, foi depois que eu fiz uma formação em constelações. Na época eu não tinha dinheiro. Mas eu comecei a trabalhar como voluntário. Um dia na semana eu ia lá, até o Tatuapé. Para mim era ótimo, porque eu tinha experiência, eu ia aprendendo. Não vieram pacientes dali porque eu morava muito longe. Eu levava umas 2 horas e meia para chegar lá. Aqui de Barueri até Tatuapé. E aí, Paulo, eu comecei a procurar emprego de telemarketing, porque eu precisava de dinheiro. E a psicologia, eu vou te falar do jeito que eu pensava, tá? Hoje eu sei que é diferente. Sim. A psicologia não dá para viver da psicologia, a psicologia não dá dinheiro. Eu que não sabia, né? E eu não consegui emprego de telemarketing. Meu plano era, de manhã eu trabalho telemarketing para ganhar R$ 500 por mês. E à tarde eu atendo os meus pacientes. Minha mãe me incentivava muito a fazer concurso público. E eu fiz alguns porque ela me inscreveu. Mas, Paulo, não fazia sentido fazer um concurso para ganhar 1.000, 2.000, sendo que se eu tivesse X pacientes, dava muito mais que isso. Na conta, né? Mas para ter o paciente eu não Sim. sabia ter. E aí, mas isso tudo ainda antes de morar com a minha mãe. Eu ainda estava morando sozinho nesse momento todo. É aquela história, né, que fala, quando a água bate na sua bunda, você tem que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida, não tinha muita solução. Eu saí do apartamento mais porque o dono pediu mesmo. E aí, cara, eu comecei a ter que inventar coisa. Eu preciso inventar coisas para ter paciente. E uma das primeiras iniciativas que eu tive foi criar uma lista de e-mails em 2011, quando eu não falava e-mail marketing. Ia falar isso em 2013. Foi uma intuição, porque eu pensei assim, calma aí, eu conheço várias pessoas, eu posso pegar o e-mail delas e mandar textos de psicologia. Olha, cara, já era um marketing de conteúdo, mas eu também não sabia o que era marketing. Eu tinha preconceito também. E aí eu entrei em contato com as pessoas, eu tive até essa clareza de, eu tinha meu e-mail pessoal antigo, eu não vou mandar para os meus contatos antigos, daí eu criei um e-mail novo, que esse é meu e-mail pessoal até hoje, brunorodriguespc@gmail.com. Se você que está assistindo quiser um dia mandar um e-mail diretamente para mim no pessoal, é esse. Tem notificação, é a única coisa no celular que tem notificação. E aí eu criei esse e-mail, mandei um e-mail para os amigos anteriores, para os outros contatos, que era o meu e-mail antigo, dizendo assim, pessoal, eu criei um e-mail novo, brunorodriguespc@gmail.com. Eu vou mandar textos. Se você quiser receber, manda um e-mail para lá. Aí eu tive algumas pessoas que mandaram.
Nem todos. Eu tinha uma lista grande de contatos já de e-mail pessoal. Alguns pediram para receber. Ok. Comecei a mandar esses textos por e-mail. Só que eu queria mais. Na época já tinha o Facebook. E aí o que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato com pessoa por pessoa no Facebook. Eu mandava mensagem ali para a pessoa: ei, você quer receber meus textos? Me passa o seu e-mail. Algumas passavam, outras não passavam. E eu fui aumentando a minha lista. Eu achei que chegou uma hora, eu tinha ali umas 500 pessoas. Hoje é pouco, mas na época era muito. E na época não tinha aquela bagunça de e-mail ainda. Então, quando eu mandava meus textos, as pessoas liam. Era a parte mais fantástica. E eu mandava pelo Gmail mesmo. E eu tinha retornos maravilhosos. Tem até hoje aqui o registro, as pessoas respondiam. 20, 30 pessoas respondendo. E começaram a vir mais pacientes. Vinham, porque se interessavam nos assuntos. Eu falava, sei lá, de ciúmes, de carência. E a pessoa, olha, agora fez sentido, eu acho que eu preciso de ajuda. Era simplesmente textos educativos. E aí eu comecei a perceber que interessante, eu mandando conteúdos assim, as pessoas estão... E não era nenhum, de verdade, falando apelativo, vem fazer terapia. Até porque não ia funcionar isso. E as pessoas começaram a vir. Tem uma história que eu conto muito e é muito simbólico. Eu não tinha pacientes homens, basicamente, mas teve uma semana que vieram 7 novos pacientes homens. Foi numa semana que eu mandei um texto falando da disfunção erétil. Na época eu estava fazendo uma pós-graduação na PUC sobre a imagem corporal na contemporaneidade, falava muito em psicossomática na psicanálise, e aí escrevi um texto no dia que eu cheguei da pós, falando que muitas vezes a disfunção erétil, quando não tem nenhum problema no aparelho reprodutor, pode ter ligações emocionais. Expliquei algumas possibilidades. Várias pessoas responderam, homens. Nossa, Bruno, o médico sempre falou para eu ir no psicólogo, na psicóloga, mas eu não sou louco de falar para a psicóloga que eu estou broxando. Mas agora que eu entendi o que você escreveu, Paulo, às vezes a pessoa não entende. Sim. Não adianta um médico falar vai na psicóloga. Se ele acha que a psicóloga é alguém que só vai conversar com ele, para que eu vou conversar? Mas quando eu expliquei, porque a disfunção erétil pode estar ligada a isso, aquilo, não sei o quê. Fez sentido. E aí 7 homens me procuraram naquela semana. E aí eu comecei a entender essa questão de educar, de criar conteúdo. Um pouco depois que eu comecei a estudar marketing. Foi bem depois, 2013, 2014. Mas ali eu estava tendo na prática. E aí foram aparecendo os pacientes, mas daí eu já tinha outros problemas. Não sabia cobrar, tinha dó de cobrar, tinha dificuldade de cobrar. De R$ 50 foi para 60 a sessão, demorou muito para ir para 80. Aí já eram outras questões, mas as pessoas até apareciam. Foi bem interessante. Eu me lembro aqui, tem uma história de um paciente seu que fala sobre a questão do valor. Como que é isso? Você lembra dessa Isso foi bem história? legal. Lembro, foi fantástico. E aí as coisas foram melhorando, né? Foram melhorando aos poucos. A gente aprende muito na prática, com erro, com acerto. Em 2013, eu pagava as salas por hora, né? Eu alugava por hora para atender. Em 2013, eu já estava pagando R$ 900 por mês para ter uma sala, de horários, né? De horários. E na época, caramba, R$ 900 eu posso alugar a minha sala. Em 2013, eu aluguei a minha própria sala. No final de 2013, eu resolvi dar um salto gigante. Final de 2013, isso. Eu aluguei um consultório por R$ 2.000. Gigantesco, gigantesco. Perto da salinha que eu estava, era gigantesco. Devia ter seus 40 metros quadrados. Só para mim. Só que daí veio dezembro. Os pacientes sumiram. Comigo também acontecia isso. E eu lembro que aí eu tinha gastado tudo, não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, os R$ 2.000. Mãe também não tinha. E aí, mais uma vez, eu tive que inventar coisas, Paulo. E foi aí que eu tive mais esse insight de fazer algo além da psicoterapia. Não tinha paciente. Dezembro, 2014, aluguel de R$ 2.000. Tinha gastado dinheiro com sofá, frigobar, para quê na época? TV na parte. Aquela coisa, né? Que você dá um passo maior que a perna. Eu fiz isso. Não me arrependo hoje, que foi aprendizado, mas não foi algo. Não foi ideal.
E aí eu comecei a dar palestras no próprio consultório no mês de dezembro. Eu comecei a pensar assim, que temas que as pessoas têm interesse? Planejamento, método, eu comecei a inventar. E aí eu vou contar até uma história antes de contar essa que você pediu, que aí é uma curiosidade. Eu usava muito e-mail, eu tive a ideia de fazer as palestras, mas eu pensei assim, será que alguém vai se interessar por palestra? Daí eu mandei um e-mail para minha lista. Pessoal, terça-feira que vem eu vou dar uma palestra aqui no consultório. O tema, eu esqueci o nome, era um nome bonitinho, mas transforma, organiza a sua vida, alguma coisa assim. As primeiras 10 pessoas que responderem, eu vou fechar, cabiam 10 pessoas. Só que era mentira. Era mentira em que sentido? Eu não tinha a palestra pronta, eu nem achei que conseguiria, mandei um e-mail. Uma pessoa respondeu. Deu, nossa, alguém teve interesse. E aí eu já respondi a pessoa, fulano, sinto muito, mas já acabou as vagas, porque eu não tinha palestra pronta nem nada. 2 pessoas responderam. Deu, caramba, e agora? Faço a palestra para as 2, falo para outra, eu fiz a mesma coisa. Desculpa, eu sei que chegou uma hora, umas 9 pessoas responderam, e eu já tinha falado que era mentira, que não tinha, que tinha acabado. Eu sei que aí não foi tão ético, mas é o que eu tinha na época. Eu respondi para várias, ei, já se esgotou da terça, mas na outra terça eu vou refazer. Vocês querem? E aí eu consegui. Eu tive aí 2 semanas para preparar a palestra. E aí sim, essas pessoas que mostraram interesse, eu consegui vender para elas a palestra. As coisas melhoraram em 2014, muitos pacientes. E aí eu passei na época, eu lembro que eu queria muito ganhar R$ 5.000 por mês. Comecei a ganhar R$ 5.000 por mês, R$ 6.000 por mês. E eu tinha medo de falar o preço da terapia antes, quando eu tinha pouco paciente. Quando eu passei a ter muitos pacientes, eu não tinha mais medo de falar o preço. É esse, quer, não quer, não quer. E é engraçado, ninguém mais reclamou de preço. É engraçado essas coisas, né? Bruno, qual é o preço? R$ 100 na época. R$ 100. Ah, tá bom, tá bom. Era isso. E teve uma vez que veio uma paciente no consultório, as coisas já estavam muito bem financeiramente para mim, muito bem nessa realidade, 5, 6 mil, 7 mil. Era um sonho, imagina, vivendo da psicologia, mas não sobrava dinheiro. Eu não tinha nenhum dinheiro, nem um centavo no banco. Sei lá para onde ia meu dinheiro. Opa, acontece. E aí chegou uma paciente dizendo, Bruno, meu nome é tal, eu sou empregada na casa do fulano, que foi seu paciente anos atrás. Ah, o senhor fulano, sim. E não era meu paciente mais, então eu podia atendê-la. Só que assim, era uma moça que morava na favela, na periferia, e ela foi ali, começou a fazer o atendimento, tinha uma demanda, uma questão, e o tempo todo na sessão eu fui pensando assim, gente, como ela vai pagar? E aí alguns erros que eu abro aqui, eu tentando prestar atenção na história, claro, mas eu estava mais preocupado em como que eu ia falar. Claro que se ela pedisse, eu atenderia até de graça, mas, enfim, não era uma questão para eu estar preocupado ali. Imagina, era para eu falar no final. E ela trouxe a questão, e eu sei que em algum momento, Paulo, ela perguntou, e aí, doutor, qual o preço da sessão? E eu estava morrendo de medo e de vergonha de falar para ela que era R$ 100. Como que ela vai pagar R$ 100 ganhando menos do salário mínimo? Sei lá. Ah, ela falou o preço, falou quanto ela ganhava, tinham vários filhos, né? E aí eu falei para ela assim, olha, eu cobro um valor, mas para você eu vou fazer diferente. Eu não estou pedindo, doutor. Qual o seu preço? Eu odeio quando as dondocas lá de Alphaville quer dar o preço na minha hora, no meu trabalho, na minha diária, Fala qual o seu preço. É R$ 100. Tá bom. E aí o trouxa aqui pergunta assim, mas como você vai pagar? Meu Deus, imagina, quantos erros terapêuticos ali. E ela podia ter falado, te interessa? O problema é meu, mas não, uma lady. Cara, não faltou uma sessão, pagou em dia, e tinha paciente que ganhava R$ 10.000 e não pagava em dia. E ela falou assim, doutor, eu sei a importância disso aqui, eu vi a melhora no fulano e tal, eu vou vender produto da Avon e vou pagar. E, cara, ela deu um jeito, Paulo. Ela deu um jeito e pagava certinha a sessão. Ela não quis desconto, ela fez acontecer, uma mulher da periferia. Incrível. Foi um exemplo ali que
Aí eu comecei a entender. Ela viu o valor do meu trabalho, não o preço. Ela sabia que tinha valor. E como é ruim alguém que já... Ei, Bruno, você conhece alguém que atende aí num preço acessível? Que história que é essa? Eu sei que tem gente que não tem condições de fato, tal, mas a pessoa que já está procurando preço, quem vem por preço vai por preço, né? Ela deu uma aula ali, e tanto que hoje é um exemplo para dar de história. Não façam o que eu fiz. Não façam. E tudo isso foi um laboratório, né? Você está dizendo que tudo isso foram experiências que foram te preparando para aquilo que você faz hoje e como que apareceu o marketing. Pois é. Se E foi grandes existia, né? Se experiências. existia, se existia, existe até hoje o preconceito com a questão do marketing. Agora, tem pessoas que têm preconceito com psicologia, tem pessoas que têm preconceito com marketing. Imagina pessoas quando você falava de marketing e psicologia. Como que foi? Como que foi essa Pois descoberta? é. No começo era bem complicado, né? Porque, você sabe, ninguém falava disso na época. Querendo ou não, abrimos aí uma estrada incrível. Ninguém falava nisso. Eu não sei por quê, Paulo, mas eu nunca me importei, sabe? Nessa época com crítica, eu não tinha medo. Talvez um dos motivos é porque eu sabia que tudo que eu falava estava de acordo com o código de ética. Já estamos falando aí já de 2014, e aí eu já estava estudando muito sobre empreendedorismo. Eu já tinha entendido o mundo de cursos online, ó, 2014, e o meu primeiro curso online foi sobre relacionamentos amorosos, porque era um material que eu já tinha pronto e eu quis testar, e deu certo. E aí, na época, os teóricos que eu lia no empreendedorismo diziam assim: todo mundo é bom em alguma coisa, alguém no mundo vai pagar para aprender algo que só você sabe. E eu pensava, no que eu sou muito bom? Eu sou muito bom para mexer aqui na internet, eu tenho muitos pacientes, eu uso o Facebook. Mas será que alguém vai pagar para aprender a usar o Facebook comigo? Eu achava que não. Quantas pessoas que pagaram? O Facebook era a arma, né? A mídia mais potente na época. E aí eu comecei a estudar bastante sobre marketing. E uma das bases do marketing é criar conteúdo de valor e quebrar a objeção. E eu pensei assim, pera, muitas pessoas vão me falar de código de ética. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, foi a segunda, no caso, vou gravar um vídeo falando sobre o código de ética. É um dos vídeos que tem mais visualizações no meu canal até hoje. Se você quiser assistir, seja você agora ou no ano de 2050, não sei que dia você está assistindo, use o código de ética a seu favor, é o nome do vídeo. Meia hora, analisando item por item do código de ética da parte da publicidade. Acabou a objeção. Eu expliquei ali o que podia, o que não podia. Fora isso, é o que eu vou ensinar para você. Mas, uma coisa são as pessoas que assistiam o vídeo, muitas não assistiam, né? Eu tenho certeza que criticavam, falavam mal. Eu tenho pessoas que falam, Bruno, eu estou entrando no seu curso agora, mas te acompanho desde 2014, 2015, só agora eu entendi. Tudo bem, tudo bem. Então, assim, foi um oceano azul, foi algo que a gente desbravou, mas foi tudo muito prazeroso. Foi tudo muito prazeroso, porque cada projeto, cada iniciativa, cada curso online tem a energia do seu criador. E desde as minhas primeiras turmas já tinha essa energia gostosa de união, de ajuda. Desde a primeira turma, Paulo, do curso, eu já pedia para o pessoal se apresentar, desde a primeira. E aí eu tenho o vídeo da Cláudia Pedroso, 2014, se apresentando. E depois, 2015, já veio Gabi Ribas e um monte de gente e tá se apresentando. E aí fui fazendo turma após turma. E essas pessoas vão validando, porque elas começam a colocar em prática, os outros psicólogos veem, nossa, o que está acontecendo? Normalmente passam a copiar, eu lanço coisas novas, copio, e tudo bem, eu estou sempre mudando, ensinando coisas novas. No começo foi mais estranho. Até diria para você que eu acho que em 2020 é quando definitivamente, meu Deus, isso existe. E agora, eu sei que eu ainda tenho muito a passar para as pessoas, porque tem colegas que estavam até ontem de olhos fechados.
eu tinha esse senso comum também, que o marketing é uma coisa que vai te influenciar as pessoas, que vai dominar. Marketing é marketing. Eu posso usar o marketing para fazer uma campanha para doar agasalhos para alguém. Uma campanha de marketing daquela camisa lá do câncer de mama, né? Eu sei que aquela campanha fez muitas pessoas doarem, levantou milhões de dólares pelo mundo para investir em pesquisas. É marketing. Marketing é divulgar. Vamos pensar assim, o marketing de Jesus foi tão incrível que 2000 anos depois a mensagem chega até hoje. Imagina se ele tivesse ficado quietinho. Paulo de Tarso era um super marqueteiro, da melhor forma possível. Marqueteiro parece pejorativo, não é? É você amplificar uma mensagem. O poder do marketing espalhou epístolas, abriu sinagogas. Incrível. O Freud, imagina, a melhor forma de marketing é criar conteúdo. Isso que você está fazendo agora. Quantas pessoas que vão te conhecer por esse vídeo ou que vão me conhecer por esse vídeo e que vão descobrir a gente aqui no YouTube é conteúdo e não deixa de ser marketing. As pessoas vão estar nos conhecendo, né? Então, o marketing não é aquela coisa. Tem gente que usa, vamos falar, para o mal, sim, para desvirtuar, para enganar, para vender água podre dizendo que a água limpa, tem. Mas se eu tenho uma água boa para beber, eu preciso mostrar também que eu tenho. Se eu tenho coisas boas para o mundo, vamos usar a nosso favor, de uma forma ética, bonita, gostosa. Mas muito, foi difícil, sim, Paulo. Muita gente com o pé atrás, sem entender. Imagina, psicólogo, fala em marketing, muito desaforo que escreviam, mas eu sabia que eram crianças que não sabiam o que estavam falando, né? Bruno, tem tanta coisa neste período todo, mas eu gostaria de te perguntar agora, gravando em 2021, mas sabe lá quando é que as pessoas estão assistindo, né? 2021, janeiro de 2021, para frente. O que você está pensando? Tem alguma coisa que você pode adiantar? Tem algo que você está despertando para novas descobertas, novos projetos, desafios, enfim? Tenho muitas coisas. Eu vou te provocar. Ó, eu tenho um grande projeto, isso eu tenho desde o começo, que é o seguinte. Na verdade, é um plano, uma missão. Dura 30 anos esse meu projeto. 30 anos. Com os psicólogos. Os 10 primeiros anos, começou em 2014, vai até 2024. É o ano de elevar a nossa profissão, elevar o nível. E você sabe que você podia até falar quando você chegou, você está junto. Elevar o nível, a fazer a psicologia aparecer onde ela precisa. 10 anos onde eu vou me esforçar muito para municiar, preparar cada vez mais psicólogos. Uma coisa que eu vou inaugurar esse ano é, inclusive, uma escola para psicólogos, mas isso aí, ou são apenas. Eu já tenho feito isso, né? Os 10 primeiros anos é para elevar o nível da psicologia. Os outros próximos 10 anos é para esses psicólogos todos, esse batalhão, disseminar a psicologia pelo país. Aí a gente vai dominar. E os últimos 10 anos, eu só conto um dia, não nessa entrevista. Um dia eu conto, mas é uma visão a longo prazo. Então a gente está aí, tem até 2024 para preparar muito mais colegas para poderem, quando chegar a hora, todo mundo já está fazendo isso, mas daí tem um outro plano para disseminar geral. E sim, vai ter que chegar o dia que o tiozinho no bar vai estar falando de emoções, de pensamentos, vão tentar analisar sonho um do outro. Eu sonhei também. Vai ter o dia que eles vão estar falando de Freud, vai ter esse dia sim, vai chegar. Estamos fazendo por Vai isso. ter um dia que o dono do bar vai te oferecer todinho. E vai brincar, pode ser. E eu vou negar, vou agradecer, mas muito bom. Bruno, é muita coisa. Eu não sei nem o que eu te pergunto, se a gente vai pro. Eu não sei quanto tempo foi, se a gente se encaminha para o final. Eu sei que eu estou muito feliz de tê-lo aqui, porque eu já ouvi você contar inúmeras histórias, muitas experiências, algumas delas eu tive o prazer de participar, né? Psicologia Sem Fronteiras, imersões e tantos outros eventos.
Então, eu até me perdi aqui, né? Não sei. E você, como que você veio do lado de fora? Eu contei essa história toda. E você, Paulo, qual a sua visão disso tudo que aconteceu? Eu achei algo fantástico, eu acho que é super desafiador, né? Porque eu te conheci numa busca no Google. No Google, encontrei um outro psicólogo na internet também, né? Com o seu mesmo nome, né? Posso falar aqui o Bruno Soalheiro. Depois Sim, abraço, Bruno. Conheci o Bruno Soalheiro no Psicologia Sem Fronteiras, inclusive, e ali nós pudemos ter uma conversa, nos apresentamos ali junto com o Edley Passos na sexta-feira que antecedeu o Psicologia Sem Fronteiras. Mas enfim, eu achei porque eu estava num momento difícil que todos nós temos ou tínhamos quando saíamos da faculdade, e eu achei um vídeo chamado A Dor do Psicólogo. Eu acho que talvez a dor do psicólogo junto com o vídeo do Código de Ética sejam um dos mais visualizados, né? Também me lembro de ter Exatamente, visto exatamente. este também do Código de Ética, também assisti, e depois entrei na turma 5, turma 6 e fui caminhando. Então, eu tenho a alegria de meio que eu fui acompanhando e fui vendo a sua evolução, né? Eu acho que não é só uma questão de coragem, eu acho que não é só uma questão de pioneirismo, eu penso que tem algo de alma, de aura, né? Porque talvez eu já tenha dito isso, mas eu vou repetir aqui e as pessoas que acompanham vão ouvir agora o que eu vou dizer e vai ficar aqui registrado, que o Bruno Rodrigues, o Bruno Soalheiro também está sendo importante, né? Mas eu acompanho mais de perto o Bruno Rodrigues e com certeza a psicologia hoje, 2021, não é a mesma de 10 anos atrás. E como você mesmo disse, não será a mesma daqui 10 anos, daqui 20 anos. Aliás, ela não será a mesma nunca mais. Nunca mais. Então, tem algumas pessoas que marcam, né? Umas marcam mais, outras marcam menos. Assim como lá no final do século XIX, começo do século XX, o Freud marcou uma época, eu posso dizer que o Bruno Rodrigues Ô, vai louco, marcar a sua época. É ô, verdade, louco. é verdade. Hoje a gente não consegue pensar isso. Mas daqui 50 anos, daqui 80, daqui 100 anos, na história da psicologia, se alguém fizer uma pesquisa, vai encontrar o nome do Bruno e o nome de tantos outros colegas, porque o Bruno não veio sozinho, não está indo sozinho, né? Eu quero uma carona neste ônibus, já estou Você faz junto, parte, ô, né? Já muito, estou tá muito. junto e convido e convoco todos os psicólogos para vir junto também, né? Então, é isso que eu vejo, é isso que eu sinto, e eu me sinto um privilegiado de acompanhar essa história, né? Então, eu não participei do primeiro Psicologia Sem Fronteiras, mas do segundo em diante, eu não perdi nenhum e não perderei, enquanto houver Psicologia Sem Fronteiras. É isso. Espera que mesmo depois que o Bruno se vá, a psicologia continue sem fronteiras, Continue. exatamente. O legado tem que Exatamente. ficar. Cara, que legal ouvir isso. Enfim, é só um nome. Se isso acontecer,
Eu lembro de João Batista quando que eu desapareça para ele aparecer, que a psicologia apareça. E se acontecer isso, eu vou ficar muito feliz. E já que a gente comentou de YouTube e você perguntou de planos, uma coisa que eu às vezes sinto, Paulo, que eu faço pouco, acredita? Às vezes eu sinto isso. Então, esse ano de 2021, eu vou criar muito vídeo para o YouTube, muito vídeo, porque eu sei que outras pessoas, assim como você, vão chegar até mim pelo YouTube. Vou escrever pelo menos 3 livros esse ano, olha lá. Tá gravado, ó. Vamos ver se daqui a um ano, pelo menos Vamos lá. 3 livros eu vou escrever. Quero publicar na Amazon, um livro digital mesmo, entre outras coisas. Então, aproveitar aí que sou jovem, também cheio de energia, e disseminar, fazer muita coisa, porque a gente está aqui de passagem. É Deixar isso um aí. legado. Bruno, para terminar, eu vou dizer uma palavra e você vai responder com outra, ou uma frase, Isso é muito né? difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, você pode falar sobre isso. O que é sucesso? Sucesso para mim. Cara, sucesso para mim é ver as pessoas crescendo. Tô precisando mais do profissional. Sucesso para mim é isso. É ver as pessoas crescendo por algo que você fez. Isso é sucesso. O que é fracasso? Fracasso é perder tempo. Isso é fracasso. Deixar de fazer o que você podia estar fazendo ali. Me fala de uma alegria. Alegria. Cara, final de semana eu tava com o cachorrinho da minha avó. Era o máximo ver ele pulando, correndo. Então, essa alegria assim genuína, sem motivo nenhum, é incrível. É uma alegria incrível. Uma tristeza. Cara, a primeira coisa que vem aqui é a morte do meu pai. Uma tristeza muito grande. Segurar o caixão dele, nossa, é uma tristeza muito grande. Faz parte, né? Um desafio. Desafio. Cara, cuidar mais da saúde. Tô me esforçando muito, mas é um grande desafio. No meio de tanta coisa, cuidar mais da saúde. Um sonho. Ter a minha escola de educação infantil. É um sonho. Cuidar das criancinhas. Aí já é outra vertente. Você vai lá dar aula para eles. Já está aceito. O que é Psicologia Sem Fronteiras? Uau! É um movimento que busca espalhar essa psicologia para os 4 cantos do mundo. Quem sabe até lá para Marte, com Elon Musk. Mas é isso, é disseminar. Então, o que é psicologia? Psicologia é essa ciência incrível. Cuida da alma, das emoções, da mente. E não pode ser restrito, né? Então, Psicologia Sem Fronteiras é um movimento que busca levar essa psicologia para todos os lados. Esqueci de perguntar antes, vou perguntar agora. Alguém que te influenciou? Alguém que é para você referência? Cara, eu poderia citar várias pessoas, mas você falou de influenciar, alguém que faz parte total é a Mabel, que não apareceu aqui até agora na entrevista. Sem ela não teria acontecido isso tudo. Teve uma época que a gente já estava junto, inclusive, que ela trabalhava de sábado e eu não trabalhava. E ela pegou e comentou que ela valorizava muito o trabalho. E você, meu namorado, vai ficar jogando videogame o sábado inteiro? Ela fala que até que se arrepende hoje em dia, porque aí eu não paro de trabalhar, né? De domingo a domingo. E ela faz parte. Sem ela não tinha acontecido isso tudo. Né? Uma boa. Aliás, eu já vou deixar aqui registrado um convite para a Mabel gravar, Convite. Vai dar uma conversa gravar boa. comigo aqui. E para terminar, como você vê Bruno Rodrigues? Cara, um cara muito esforçado, viu? Um cara muito esforçado. Ele erra bastante, mas ele se esforça muito para errar o menos possível. Eu vejo assim, eu gosto desse cara, um cara bacana, muito esforçado. Não é perfeito, nem flor que se cheire, mas é esforçado. Ele tenta, ele tá tentando. Muito bom, Bruno. Muito obrigado. Eu sou teu fã
E tenho o Igualmente. prazer de dizer que sou seu amigo, digo isso de boca cheia, amigo, irmão. Não vou deixar você em paz, não vou sair, não vou descolar do seu pé, e a gente vai continuar caminhando juntos. Você faz parte, irmão. Obrigado por tudo desde o começo e vamos para a eternidade aí. Gratidão total. E vamos em frente. A você que nos acompanhou hoje, deixe os seus comentários aqui, curte, faz pergunta para mim, faz pergunta para o Bruno, fala o que você quiser, a gente vai responder. Continua seguindo aqui, embaixo eu vou deixar as redes sociais, as minhas redes, as redes do Bruno também, e vamos em frente. Bruno, um grande abraço, um beijo no seu coração, e começamos aí com o pé direito. E teremos muita gente boa. Semana que vem nós teremos, já vou até dizer aqui, teremos Leonardo Abraão, Janeiro Branco, mostrando mais o lado do Leonardo do que do Janeiro, propriamente dito, né? Mas teremos muitas pessoas incríveis aqui. E vamos lá. Esse é um canal não só da psicologia, mas é um canal que vai falar sobre pessoas, histórias, pessoas comuns que têm histórias incríveis. Esse é o programa Diálogos. Um grande abraço a todos. Bruno, muito obrigado, gratidão. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.